que Ele nos concede. Irmãos, por gentileza, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5. Leremos do versículo 17 até o versículo 26. Os irmãos encontraram? Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo 5. Vamos para a leitura. E aconteceu que num daqueles dias, Jesus estava ensinando e achavam-se ali, assentados, fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então alguns homens trazendo um paralítico deitado no leito. Eles procuravam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. E não encontrando uma forma de fazer isso por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas desceram o paralítico no seu leito. Deixando-o no meio das pessoas diante de Jesus, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, os seus pecados estão perdoados. E os escribas e fariseus começaram a pensar: quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados, a não ser um, que é Deus? Versículo 22. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse-lhes: o que vocês estão pensando em seu coração? O que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levante-se e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E imediatamente ele se levantou diante de todos e, pegando o leito em que até então estava deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram muito admirados, davam glórias a Deus e, cheios de temor, diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Amém? Vamos orar, pedir a Deus que Ele possa iluminar-me e assim também iluminar os irmãos para o sermão desta noite. Senhor Jesus, graças nós te damos e te entregamos por tudo quanto o Senhor tem nos feito. Senhor, eu te rogo, sede com esse simples pregador. Usa-me, Senhor, e capacita-me para pregar a tua palavra. Sede com os meus irmãos, Senhor, que eles possam estar atentos para ouvir a sua voz e ouvir a tua palavra. Que pela tua palavra, Senhor, possamos ser exortados, edificados, para a glória e louvor do teu nome. Amém. Irmãos, nesta noite, eu gostaria de pregar acerca da divindade de Jesus. Nenhuma doutrina, irmãos, é mais atacada em todos os tempos do que a divindade de Jesus. Nada sofre mais ataques dos falsos profetas, dos enganadores, do que a divindade de Jesus. Desde o início da história, homens têm se levantado para negar a divindade de Jesus. A divindade de Jesus, meus irmãos,
ela é negada pelos líderes religiosos da sua época. Os teólogos da época de Jesus, eles foram os primeiros a negarem a divindade de Jesus. Os pagãos, por incrível que pareça, eles tinham mais discernimento do que os teólogos daquela época. Os teólogos não conseguiam enxergar um palmo à sua frente, porque os teólogos estavam embanhados naquilo que eles aprenderam, e quando Cristo, que é a revelação daquilo que a lei e os profetas tinham anunciado, eles não conseguiram enxergar diante dos seus olhos. O Antigo Testamento, ele anuncia a sombra. Todos os rituais, todos os elementos do Antigo Testamento é a sombra daquilo que viria. Era a sombra que apontava para Cristo. O povo do Antigo Testamento, meus irmãos, para os irmãos entenderem, era o mesmo que eles estivessem de costas e viesse sobre ele uma pessoa atrás, mas antes dele ver essa pessoa que está à sua trás, ele consegue ver a sombra. Ele não consegue ver a sua fisionomia. Ele não consegue ver com detalhes quem está por trás dele, mas ele sabe que tem alguém atrás. A lei e os profetas profetizaram e anunciavam essa sombra. E quando Cristo se revela, os fariseus e os religiosos não conseguem ver em Cristo aquilo que a lei de Deus e os profetas tinham anunciado desde o início. A maior heresia, irmão, que entrou na igreja do primeiro século foi o gnosticismo. O gnosticismo, meus irmãos, eles pregavam que a matéria era má. E se a matéria é má, obviamente Cristo não poderia ser Deus, porque Cristo se materializou. E o gnosticismo, meus irmãos, ele entrou ferozmente dentro da igreja, dentro do cristianismo do primeiro século. O gnosticismo negava a divindade de Cristo Jesus. O próprio apóstolo João combateu o gnosticismo no seu evangelho, já no seu primeiro capítulo, no versículo 1 e versículo 2. E ao 3, olha o que nos diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas que foram feitas por ele, sem ele, nada do que foi feito se fez. João, já no seu primeiro capítulo, ele ressalta que Cristo Jesus é o verbo de Deus. E como o verbo de Deus, ele é Deus. João, no primeiro capítulo do Evangelho, ele está combatendo esta seita, esse falso ensinamento disseminado pelos gnósticos. O próprio apóstolo João vai dizer que os gnósticos, que os líderes gnósticos, eles são anticristo. Que a liderança destes falsos mestres, eles é chamado por João, pelo apóstolo João, como anticristos. Olha que nos diz na epístola de João, no capítulo 2, na segunda epístola de João, capítulo 1, versículo 7. Porque muitos enganadores têm saído do mundo afora, os quais não confessaram que Jesus Cristo veio em carne. Este é o enganador e o anticristo. João, meus irmãos, combateu esse falso ensinamento. A igreja, desde o seu início, tem lutado e tem guerreado contra este falso ensinamento que tenta entrar à torto e à direita dentro das igrejas. Infelizmente, meus irmãos, tem até alguns que do nosso meio acabam sendo ludibriados por estes falsos ensinamentos e negam a divindade de Cristo Jesus. Eu me lembro, irmãos, perfeitamente que há uns 6 anos atrás, era divulgado nas redes sociais um vídeo de um muçulmano que estava debatendo com uma católica. Ele começa a lançar um monte de versículo dizendo que Jesus não era Deus.
Ele tira os versículos do seu contexto e começa a dizer que Jesus não pode ser Deus. E esta cristã católica, ela não tinha argumentos para refutar este muçulmano. Eu me lembro muito bem que eu estava na casa da minha mãe e um amigo meu da igreja, ele me ligou desesperadamente. Felipe, me ajuda. Eu estou confuso. Eu estou perdendo a minha fé. Eu já não sei mais se Jesus é Deus, pois os argumentos que aquele muçulmano usou é quase que irrefutáveis. Eu estou confundido. Eu estou de fato duvidando se Jesus é Deus. Se Jesus realmente é o Senhor, que Jesus realmente é o Salvador, que Jesus mesmo é o onipotente, onipresente, onisciente. E eu me lembro muito bem que eu respondi para ele assim: não, a Bíblia, ela não só diz que Jesus é Deus, a Bíblia, ela grita que Jesus é Deus. As Escrituras clama em alta voz que Jesus é Deus. Olha os textos que este muçulmano usou para dizer que Jesus não é Deus. O Evangelho de João, capítulo 5, versículo 19. O filho nada pode fazer se o pai não o fizer. E ele dizia, está vendo? Se o pai não fizer, o filho não pode. Então, automaticamente, Jesus não é Deus. Jesus não pode fazer por si só algo que ele queira. Antes, o pai tem que permitir. Obviamente, ele tira esse texto do seu contexto e tira também do contexto das Escrituras. Ele também vai utilizar Mateus 24, 36. Aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Veja comigo, Jesus ele não é onisciente. Jesus ele não sabe de todas as coisas. E se uma pessoa diz que não sabe de todas as coisas, automaticamente ele não é Deus. Pois um dos atributos de Deus é a onisciência. Ele sabe de todas as coisas. Como eu já disse, meus irmãos, os falsos profetas, os falsos mestres, os anticristos mencionados pelo apóstolo João, eles são bons em distorcer as Sagradas Escrituras. Eles são bons de tirar os seus textos, os seus contextos, para trazer falsos ensinamentos e assim consigo enganos. Mas veja comigo, meus irmãos, se de fato nós olharmos para esses textos que eu citei aqui, que o muçulmano citou, obviamente nós pensaremos, faz um pouco de sentido. Jesus não é Deus. Mas, irmãos, o que as Escrituras a todo momento ela quer declarar é isso mesmo. A Escritura ela quer declarar que Jesus, sendo Deus, ele se esvaziou da sua divindade. Jesus, sendo poderoso, ele esvaziou-se do seu poder. Eles não conseguem compreender isto, e com isso eles querem dizer que Jesus não é Deus. Mas a igreja, irmãos, sempre pregou de um Cristo que se esvaziou, se tornou homem para salvar homens pecadores. Olha, nada mais é categórico do que a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 11. Olha que nos diz o apóstolo Paulo: tenham entre vós o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. E ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de
todos os nomes, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O apóstolo Paulo resume categoricamente o que é Cristo Jesus. Por isso que muitos falsos profetas, usados por Satanás, tentam negar algo exclusivo de Cristo Jesus. Ele é Deus. Eles não conseguem entender isto, mas essa, irmãos, é a dádiva do Evangelho. Essa é a dádiva do Evangelho. Vemos claramente, irmãos, nas Escrituras, em toda ela, que Jesus ele tem duas naturezas. A natureza divina e a natureza humana. Nós, como igreja do Senhor, nós não negamos nenhuma e nem a outra. Porque a Escritura é categórica, é clara. Jesus é 100% Deus e 100% homem, como afirmou Paulo na sua carta aos Filipenses. Irmãos, assim eu quero aplicar para os irmãos algo, assim como Jesus, sendo homem, ele não sabia o dia e a hora da sua vinda, mas como Deus, ele sabe o dia e a hora da sua vinda. Jesus, como homem, ele teve fome, mas como Deus, ele declarou em alta voz: eu sou o pão da vida, quem vir até mim nunca mais terá fome. Jesus, como homem, ele teve sede na tentação, mas ele mesmo declarou para uma grande multidão: eu sou a água da vida, aqueles que vêm até mim nunca mais terá sede e será saciado para toda a eternidade. Jesus, irmãos, claramente, ele sendo Deus, ele se esvaziou-se e tornou-se homem. Jesus é 100% Deus e 100% homem. Irmãos, vamos ao texto ao qual nós lemos essa noite, porque esse texto aqui, meus irmãos, vai nos trazer um ensinamento sobre a divindade de Jesus. Irmãos, no versículo 17 vai nos dizer o seguinte: e aconteceu que num daqueles dias Jesus estava ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Jesus, irmãos, está em Cafarnaum, provavelmente na casa de Pedro. Vemos, irmãos, que uma grande multidão está ouvindo os ensinamentos de Jesus. Obviamente, irmãos, no meio desta multidão tinha vários tipos de grupos. Os grupos que de fato estavam lá para aprender de Jesus. Tinha outros grupos que estavam lá com algumas enfermidades e queriam ser curados por ele. E também tinha o grupo dos fariseus. O grupo dos mestres. O grupo dos religiosos que estavam ali unicamente para pegar Jesus numa escorregada que ele viesse a dar nos seus ensinamentos. Estavam ali atentos para pegar Jesus em alguma fala. Então vemos aqui que nessa multidão que estava ouvindo Jesus, tinha vários grupos. Uns com um propósito genuíno, um propósito verdadeiro e sincero, e outros para pegar Jesus, para confrontar Jesus, para acusar Jesus, para se levantar contra Jesus. Olha aqui nos diz o versículo 18 e o versículo 19. Vieram então alguns homens trazendo um paralítico deitado num leito. Eles procuravam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. E não encontrando uma forma de fazer isso por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas desceram o paralítico no seu leito, deixando-o no meio das pessoas diante de Jesus. Aqui, irmãos, nós vemos um paralítico e os seus amigos determinados,
em chegar até Jesus. Estes homens, eles tinham um propósito. Estes homens, eles tinham um objetivo: levar o seu amigo paralítico até Jesus. Porque eles tinham consigo a convicção que Jesus tem poder para curar o enfermo de qualquer enfermidade que ele tivesse. Mas veja, irmãos, que estes homens, eles encontram dificuldades para chegar até Jesus. A casa está abarrotada de pessoas. Há uma grande multidão dentro da casa. Ninguém conseguia entrar e ninguém conseguia sair. Eu vejo nesses homens uma determinação de chegar até Jesus. Eles não é apenas determinados, eles são criativos. Se fossem pessoas comuns, se a porta não tem como ter acesso, então acabou todas as chances de chegar até Jesus. Tem pessoas que, eu quero abrir um parênteses aqui, tem pessoas que infelizmente são assim. Tem igrejas que infelizmente é assim. Se não tem acesso por aquilo que ela aprendeu nos longos anos da sua vida, eles não conseguem ser criativos para se recriar com o tempo. Porque, irmãos, nós vivemos num mundo que está evoluindo, que está crescendo, está mudando cada vez mais. E estes homens, irmãos, eles foram criativos. Nós, como igreja de Cristo Jesus, nós também, irmãos, temos que ter métodos criativos para alcançar o mundo. Nós, como igreja, nós não podemos mudar a mensagem, nós não podemos mudar a pregação, nós não podemos mudar o sermão, mas nós temos que ser criativos para ir a este mundo que está perdido em pecados. Estes homens eram criativos. E é neste cenário, é este cenário aqui todo que eu preguei para os irmãos, que Jesus revela a sua divindade. Veja comigo no versículo 20. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os seus pecados estão perdoados. Primeiro, Jesus identifica que a maior doença deste homem não é a sua paralisia, mas sim o seu pecado. Nada é mais mortal, irmãos, nada é mais prejudicial para a saúde do ser humano do que o pecado. Jesus identifica que o problema daquele homem, daquele paralítico, não é que ele não pode andar, não é que ele não pode correr, mas é porque ele possui pecados. Ele está carregado por pecados. Jesus, irmãos, ele diz para aquele homem: os seus pecados estão perdoados. Homem, os teus pecados estão perdoados. Imagine comigo agora, irmãos, uma pessoa que mostra uma debilidade, mostra uma doença física, que é visível ao olho nu. Todas as pessoas que ali estavam sabia que aquele homem tinha um problema, sabia que aquele homem tinha uma doença, sabia que aquele homem tinha uma enfermidade, era paralisia. Jesus, ao invés de focar naquilo que era visível, ele foca naquilo que é invisível. Ele vai no cerne do problema. O seu problema não é a paralisia, o seu problema é o pecado. Perdoados estão os seus pecados. É a partir dessas palavras, irmãos, que começa a oposição dos fariseus contra Jesus. É por causa dessas palavras que os fariseus começam a pensar nos seus corações: este aí comete blasfêmia. Este aí está se comparando a Deus. Este aí está dizendo que é Deus, porque somente Deus pode perdoar pecado. Isso é claro no versículo 21. Vamos ler. E os escribas e fariseus começaram a pensar:
quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, a não ser um, que é Deus? Percebam comigo, irmãos, que os fariseus, eles não diziam abertamente, este aí comete blasfêmia. Era no íntimo do coração deles. Todos que estavam ali, todos os fariseus pensaram a mesma coisa. Eles murmuravam em seu coração, este aí comete blasfêmia. Porque só Deus pode perdoar pecado. E de fato, irmãos, a teologia dos fariseus estava corretíssima. Estava corretíssima, irmãos. Só Deus pode perdoar pecados. Os presbíteros da igreja não podem perdoar pecados. Os pastores das igrejas não podem perdoar os pecados. A igreja não pode perdoar pecado. As convenções não podem perdoar pecado. Mas Jesus disse abertamente, perdoados estão os teus pecados. Jesus, ele diz abertamente, perdoados estão os seus pecados. Obviamente o nosso pastor nunca vai ousar em dizer, irmã, perdoado está o seu pecado. Nunca o presbítero Roberto vai dizer, perdoado está o seu pecado, porque eles não são Deus. Só Deus pode dizer, perdoado estão os seus pecados. E Jesus disse, perdoados estão os seus pecados. Jesus diz abertamente. Veja comigo no versículo 22. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse-lhes, o que vocês estão pensando em seu coração? Perceba comigo, irmãos, que Jesus ele vai anunciar que ele é Deus porque ele pode perdoar pecado. Agora Jesus vai mostrar que ele é Deus porque ele é onisciente. Jesus é Deus porque ele conhece o coração do ser humano. Jesus sabe de todas as coisas. Irmãos, nenhum ser humano tem poder de saber todas as coisas. Nenhum ser humano é onisciente. Os demônios não são oniscientes. Os anjos não são oniscientes. Unicamente Deus é onisciente. E Cristo Jesus declara abertamente e comprova e mostra que Ele conhece o coração daqueles que estão diante dele. Não foi que eles falaram. Os fariseus não disseram nada. Eles pensaram. Jesus conhece o seu e o meu coração. Jesus, ele está declarando que ele é onisciente e ele sabe de todas as coisas. Nada pode ser encoberto diante do seu conhecimento. Todas as coisas se tornam nu diante os olhos de Cristo Jesus. Ele sabe de todas as coisas. Ele é Deus. Olha que nos diz o versículo 23. Jesus agora vai indagar os líderes religiosos. O que é mais fácil? Dizer, os seus pecados estão perdoados? Ou dizer, levante-se e ande? Irmãos, o que é mais fácil? Perdoar pecado? Ou dizer levante-se e ande? O que é mais fácil, irmãos? Vocês têm a resposta? O que é mais fácil? Obviamente, irmãos, os dois são impossíveis para o ser humano. Tanto perdoar pecado e curar enfermidade, só Deus pode fazer. Só Deus tem poder de perdoar pecado e curar enfermidade. Só Cristo Jesus, só Deus tem essa autonomia, tem essa autoridade, tem este poder.
Jesus aqui, meus irmãos, com esta pergunta, ele pega os fariseus na sua própria teologia. Jesus pega os fariseus naquilo que eles acreditavam. Porque os fariseus, irmãos, eles acreditavam que ninguém poderia ser curado antes de ser perdoado por Deus. Ninguém poderia ser curado. Olha o que eles ensinavam naquela época. Ninguém pode ser curado antes de ser perdoado por Deus. Os fariseus atribuíam as enfermidades devido ao pecado. Nós vamos ver isso no Evangelho de João, capítulo 9. E Jesus corrige este falso ensino dos fariseus. Porque sabemos que nem toda enfermidade é devido ao pecado. E Jesus diz isso claramente no Evangelho de João, capítulo 9. Só que aqui, Jesus faz uma pegadinha com eles. Quer pegar eles num contrapé dos seus ensinamentos. Porque o que Jesus declara primeiramente para aquele homem? Perdoado estão os seus pecados. E o que os fariseus acreditavam? Primeiro, para a pessoa ser curada, ela tinha que ser perdoada. Então Jesus primeiramente diz: perdoado estão os teus pecados. E automaticamente, depois Jesus diz: levanta-te e anda. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor, que fez os céus, que fez a terra. Jesus, irmãos, ele tem tanto poder para perdoar pecado, como curar qualquer enfermidade. Os fariseus não responderam à pergunta de Jesus, porque obviamente eles temiam. Se este homem está cometendo blasfêmia de dizer de liberar perdão de pecados para um homem, agora se esse homem falar para este paralítico andar, o que vamos dizer? Ele vai nos pegar na própria teologia. Eles não respondem nada. Se Jesus, irmãos, curasse aquele paralítico, seria comprovado que ele também o tinha perdoado. Veja comigo o versículo 24. Mas isto é para que vocês saibam: o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para sua casa. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Jesus, irmãos, comprova que Ele é Deus, primeiramente por perdoar pecados. Segundamente, porque Ele é onisciente, e este é um atributo exclusivamente de Deus. Ele conhece todas as coisas, então Jesus é Deus. Terceiro, Ele tem poder para curar. E último e quarto, Ele vai se declarar que é Filho do Homem. Olha que ele nos diz: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade. Jesus se declara como Filho do Homem. Aqui, Jesus evoca para si um título messiânico, porque todos os judeus sabiam que quando o Messias se manifestava, ele seria conhecido como Filho do Homem. Olha que nos diz o livro do profeta Daniel, capítulo 7, versículo 13 e o versículo 14. Eu, Daniel, na minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho do homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ao Filho do Homem foi dada toda a autoridade, glória, reino, todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoram. O seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e o seu reino jamais será destruído. Olha o que o profeta Daniel declara: quem é este, o Filho do Homem? Que Jesus agora se declara ser Ele mesmo. Um ser poderoso, um ser glorioso, um ser que é Deus. Jesus se declara Deus quando Ele diz que é o Filho do Homem.
Jesus, Ele é Deus porque Ele perdoa pecado. Jesus é Deus porque Ele cura. Jesus é Deus porque é onisciente. Jesus é Deus porque Ele é o Filho do homem. Esta é a nossa pregação. É isso que nós anunciamos para este mundo, que Cristo Jesus é Deus que veio salvar e redimir a todos os pecadores. Que Cristo Jesus veio para salvar, veio para libertar e transformar todos aqueles que se entregarem diante de Cristo Jesus em arrependimento. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Cristo Jesus, irmãos, é Deus. Cristo Jesus, claramente nós vemos nas Escrituras que Ele é Deus. Jesus realmente, irmãos, é o que Ele diz ser. Jesus é Deus. Amém. Jesus, irmãos, Ele é Deus. Cristo Jesus é o Deus encarnado. É o Deus que visita o seu povo. É o Deus que se esvaziou para se fazer conhecido por sua criatura. É Cristo Jesus que se entregou por nós na cruz do Calvário. É Cristo Jesus que nos salvou pelo seu sacrifício. É Cristo Jesus que se entregou voluntariamente à cruz. Irmãos, nós como igreja do Senhor, nós não podemos deixar que este mundo sobressaia sobre essa pregação. Nós não podemos deixar que o mundo conclame que Cristo não é Deus, porque claramente as Escrituras nos ensinam que Cristo é Deus. Se você aceitar essa pregação, se você reconhecer de fato que Cristo é Deus, que Cristo morreu na cruz do Calvário para te salvar, o reino eterno já te espera. Mas agora, se você negar essa verdade, se você negar aquilo que as Escrituras nos ensinam, a condenação eterna te aguarda. Então, o nosso dever como igreja de Cristo Jesus é anunciar que Cristo Jesus é Deus, que veio salvar os pecadores. Irmãos, com isto, nós iremos orar ao Senhor. Vamos buscar a Cristo Jesus, pedindo a Deus para nos dar mais autoridade, ousadia, para levar essa mensagem salvífica para aqueles que jazem em morte, estão sendo enganados por falsas doutrinas e falsos ensinamentos, que nós possamos ousadamente levar essa boa nova do Evangelho aos perdidos. Amém? Iremos tirar alguns instantes de oração.